Glória a Deus! Então hoje vou fazer um vídeo incrível, que o tema vai ser o seguinte: a plenitude de Deus está esperando você crescer. Então antes da gente começar esse vídeo, a gente vai fazer uma oração. Só que antes disso, eu já peço a você convidar todo mundo da sua casa para assistir essa mensagem, que é do coração de Deus para você, para mim, para você, ok? Peço que você curte, comenta e compartilhe esse vídeo, assim como o canal também. Se você não é inscrito, como assim você não é inscrito? A gente já chegou a 1.110 inscritos até a gravação desse vídeo. Então, cara, se inscreve aqui, irmão. Se inscreve, ativa esse sininho aqui maravilhoso. Algumas pessoas falam comigo que o sininho não tá mandando os vídeos. O YouTube não tá mandando nossos vídeos. Faz o seguinte: toda segunda, terça e quarta, não, toda segunda, quarta e sexta tem vídeos aqui no canal às 9h30. Já tem um vídeo prontinho para você só assistir. Que é para você só receber. Amém? Eu peço que você feche os seus olhos onde você está. Em alguns momentos do vídeo como esse, vai estar passando um vídeo em algum canto aqui da tela, que eu vou estar indicando para vocês um vídeo que é do coração de Deus. Então, para você que não assistiu essa mensagem, assista. E também vá no nosso canal e veja se você ainda não assistiu todas as mensagens, porque cada mensagem fala de coisas diferentes, só que apontam para o mesmo caminho, que é o Jesus, que é o nosso Senhor Jesus. Tá bom? Eu peço que você feche os olhos onde você está, que você, se você quiser, você se ajoelhe agora, ou você só feche os olhos e ore junto comigo. Amém? Vamos lá. Senhor Jesus, eu peço que nesse momento, Pai, você invada os lares, Jesus. Que você fale para o Senhor nesse momento: papai, eu abro o meu coração para o Senhor entrar, eu abro a minha casa para o Senhor fazer a tua habitação e a tua morada. Senhor Jesus, eu te desejo como eu nunca desejei algo ou alguém em toda a minha vida. Essa mensagem, Jesus, que não seja o seu servo Igor falando, seja o próprio Espírito Santo. Eu te dou liberdade, Pai. Meu corpo é teu, a minha boca é tua, a minha língua é tua, Pai. E a minha palavra não vai... E a minha palavra nessa mensagem não vai falar nem menos nem mais sobre você, pois você é tudo que eu quero ser, você é tudo que nós queremos ser, Jesus. Você é a rocha, você é o ponto certo, você é o caminho, você é a verdade e a vida. Pai, os governos estavam sobre os seus ombros, só que chegou um momento que eles ficaram embaixo dos seus pés, Jesus. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus. A morte tentou matar o verbo da vida, mas o Senhor pegou a chave da morte. O Senhor pegou a chave da morte. Assim, você fez do inferno todo um espetáculo público, triunfando sobre qualquer coisa, Jesus. Você triunfou sobre a morte, você triunfou sobre a doença, você triunfou sobre a cruz, você triunfou sobre o pecado, pois os profetas fizeram grandes coisas, mas o único que poderia trazer a redenção completamente é você, Senhor. Muito obrigado por você ser exatamente quem você é, Jesus. Amém? Vamos continuar, a mensagem. A plenitude de Deus está esperando você crescer. Eu creio que eu ajoelhei aqui alguns momentos antes de ligar a câmera e gravar para vocês. Eu perguntei: Deus, o que eu tô falando? O que eu vou falar hoje? Eu estou realmente totalmente dependente do Espírito Santo nessa mensagem. Então, eu não sei como vai ser essa mensagem. Na verdade, eu sei. Essa mensagem vai marcar a minha história como vai marcar a sua. Essa já é a melhor mensagem da nossa vida. Amém? E lembra, convida alguém para assistir essa mensagem com você. Convida Cristo, porque Deus vai te usar. Você vai só mostrar para a pessoa uma mensagem que você está assistindo, mas através dessa mensagem, Deus, Ele vai resgatar uma pessoa através de uma mensagem. Talvez não seja nem você pregando, só que você está anunciando, entende?
Então vamos fazer isso, vamos fazer o novo acontecer. Seja bem-vindo ao novo. Seja bem-vindo a uma noite, a um dia, a uma hora de avivamento. Você está no lugar certo, na hora certa, escutando a pessoa certa. Não vai ser o Igor de 19 anos falando uma mensagem para você sobre um achismo. Ele vai falar algo que é do coração de Deus para você. Ele vai falar a verdade. Jesus é a verdade. Jesus é o único caminho. Jesus não é atalho, Jesus é o caminho. Atalhos te levam em lugares parecidos com a promessa. Só que o caminho que te leva à promessa, não atalhos. Atalhos faz você chegar em propostas, e muitas vezes são propostas do inferno. Então vamos lá, a plenitude de Deus está esperando você crescer. Deus, Ele está esperando você crescer. Eu estava ouvindo uma mensagem agora da Lagoinha Alphaville, uma coisa que mexeu muito comigo, que o André da Valardão estava pregando, e ele disse: Deus é um Deus de chances. Deus te deu um dom. Deus te deu talentos. E você não precisa ficar toda hora: Deus, o que eu faço? Deus, o que eu faço, Senhor? O que eu faço? Tenha discernimento. Tenha discernimento. Você não vai conhecer a plenitude de Deus, o total de Deus, o caráter de Deus por completo, se você não ter curiosidade em querer saber. É o primeiro passo. Você não vai viver a sua promessa sem se posicionar. Igor, mas Deus nem falou o que eu vou fazer. Cara, pensa um pouco, tenha discernimento. Você tem um chamado, você tem um propósito. Só que às vezes você nem lê a Bíblia. Às vezes você nem ora. Às vezes quando você recebeu esse chamado, você estava no seu momento mais fervoroso. Agora eu quero te perguntar: por que você parou de orar? Por que você parou de ler a Bíblia como antes? Aí as situações me apertam. Se você quer ver a sua vida, se você quer queimar como você queimava antes, volte a fazer as coisas que você fazia. Volte a fechar a porta do seu quarto igual fazia. E mas eu quero muito mais do que antes. Volte a fazer o que você fazia. Só que agora você vai voltar a fazer de forma mais constante e de forma mais intensa, e de mais tempo com Deus, e de mais lendo a palavra. Então a plenitude de Deus, ela está esperando você crescer, ela está esperando você ter discernimento. Ela está esperando o que Deus já fala: esse é o primeiro passo, filho. Eu já te direcionei o primeiro passo, só que você não é um bebê para que eu falo para você: para de pular aí, para de andar aí. Não, eu falo para você, eu te mostro os primeiros passos, só que o segundo, o terceiro, é você que vai te dar, é você que vai dar. Eu vou sustentar sim quando você der esses passos, só que a única pessoa que pode dar esses passos é você. Quem foi até mim quando eu estava nas águas? Foi Pedro. Qual que foi o impulso que eu dei para ele? Venha. Qual foi o posicionamento dele? Senhor, se é você, manda ir ter contigo. Pedro, ele teve um discernimento. É o Senhor, ele criou o mar, ele criou tudo que há na terra. Ele pode fazer eu andar sobre as águas. Se o verbo da vida anda sobre as águas, se ele falar, eu andarei também. Pedro não andou sobre as águas, Pedro andou sobre a palavra. Pedro andou sobre o sobrenatural. O sobrenatural se torna o nosso novo natural. A Bíblia fala: não vos conformeis com o padrão desse mundo. Qual o padrão desse mundo? O pecado. Qual o padrão dos céus? Avivamento, arrependimento, milagres. A plenitude de Deus está esperando você ansiar por milagres. A gente fala que quer tanto em Deus, só que quando a gente vai depender dele em algo, a gente corre, a gente foge, a gente faz tudo para não depender de Deus. Se você faz tudo para não depender de Deus, você não vai viver milagres. Porque a plenitude de Deus faz o homem entender a confiança. Os milagres, eles só acontecem quando problemas acontecem. Os milagres só acontecem quando você confia em Deus. Os milagres acontecem só quando você declara. E como a situação está tão ruim, como é que eu vou declarar? Você crê antes de ver, e os seus olhos verão. Você crê antes de existir, e a partir de uma palavra vai começar a existir.
Você crê antes de ver, e certamente os seus olhos verão. Você fala antes de sequer tocar, porque você não se move pelo que você vê ou pelo que você sente, você se move pelo que Jesus já falou sobre você. A palavra fala, vocês foram abençoados com todas as sortes espirituais. Quando você aceita o Pai, você se torna um com Ele. Cara, Deus, você está levando outra rema nessa mensagem. Deus que está fazendo, eu estou sendo totalmente dependente dele. Então ele te leva para uma outra rema. Ele te leva para um outro lugar quando você depende totalmente dele. Cara, quando você confia em Deus, os milagres eles vêm consequentemente. As pessoas elas vão olhar para mim, eu estou recebendo algumas promessas, eu já recebi muitas de Deus. E está posicionando? Você está vendo esse canal no YouTube? É um posicionamento. Você está vendo meus vídeos no TikTok? É um posicionamento. Você está vendo eu prego para pessoas que eu nem divulgo para vocês, eu nem falo para vocês. Sabe por quê? Porque eu não preciso que homens me aplaudam. Eu quero que no dia final ele fala, filho, servo bom e fiel. Os talentos que eu te dei, você multiplicou eles. Quando Jesus fala aquela parábola para os seus discípulos, ele fala, o mestre, o homem, né, o chefe, quando falou para os seus escravos, ele não falou o que ele queria que eles fizessem com os talentos, com o dinheiro que eles deu. Ele só falou, toma esse dinheiro aqui, cuida, e depois eu vou voltar. Ele não falou o que era para multiplicar, se era para usar, se era para guardar. Ele não falou. Ele só falou, eu te entrego, eu confio isso em você. Isso foi o que aconteceu na cruz. Nós éramos escravos. O maior milagre do Evangelho não é um paralítico andar, é um escravo se tornar filho. O maior milagre do Evangelho aconteceu naquela cruz. Foi um Deus, o único Deus, se tornar homem, para que ele pudesse viver assim como a sua criação vive. E depois ele se despiu de toda a sua glória. Ele, em um momento, ele fala, eu creio com os discípulos, creio que Pedro, ele corta lá a orelha do homem, esqueci o nome dele, eu acho que é Malcolm, não sei, pode ser. Aí ele corta a orelha dele, aí Jesus cura a orelha, aí Jesus fala assim, se eu não me engano é para Pedro, se eu orasse ao meu pai, estou só parafraseando, se eu orasse ao meu pai, ele enviaria 12 legiões de anjos agora. Só que isso tem que acontecer. Isso tem que acontecer, Pedro. Eu tenho que morrer por vocês. Eu tenho que ser crucificado por vocês. Eu tenho que ser apedrejado e difamado por aqueles que semanas atrás ou dias atrás gritavam Hosana ao filho de Davi, Hosana ao Senhor. A mesma multidão que honrava Jesus, dias depois ou um dia depois, estava crucificando ele. Mas não foi a vontade dos homens que fizeram Jesus ser crucificado, foi uma vontade divina. Porque Deus queria, era o propósito de Cristo. Não era o propósito que os homens colocaram em Cristo, era o propósito que o Deus colocou no seu Filho. Para que todos aqueles que nele creram se tornassem filhos agora. Então, como eu estava dizendo, Deus, ele entregou o seu Filho nascido de mulher. Maria não teve relação sexual com José antes de Jesus nascer. Não foi um homem. Foi algo que aconteceu. O Espírito Santo colocou Jesus dentro do útero de Maria. O anjo Gabriel foi até ela. E José, ele queria, como eu posso dizer, terminar com ela em secreto. Tipo, sair da vida dela em secreto para não causar escândalo. Sabe? Queria separar dela em secreto, só parafraseando. Aí o anjo falou, o Gabriel falou, olha, foi o Espírito Santo, ela não está traindo você, não estou
Se eu estou parafraseando, foi o Espírito Santo é de Deus. Não está traindo você, José. Não faça isso, não separe dela. Eu creio que eles nem tinham casado ainda. Eles eram noivo, se eu não me engano. Então, eles não tinham relação sexual ainda. Ele estava indo casar com ela, ele estava indo separar dela em secreto, estava indo deixá-la em secreto. Essa coisa falou, não, é de Deus, José, confia. Eu estou parafraseando. E ele foi e ficou. Então, cara, até em momentos assim, no meio da tempestade, você tem que conhecer a plenitude de Deus. Ela faz para eu acessar a plenitude completa de quem Deus é e de quem eu sou. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que confiar, certo? Eu tenho que deixar Deus ser Deus. E como é que eu deixo Deus ser Deus? Não limitando Deus na sua vida. Como assim? Como assim? Você está causando tanto problema. Você não, perdão. Sua vida está com tantos problemas. Só que em vez de declarar, você faz das tuas crises o teu devocional diário. Você fala com Deus. Deus tá ruim. Deus é consciente. Deus sim, Ele quer que Ele fala. Deus quer sim que você fale o seu problema com Ele. Só que você já vai falar, você fala e já declara. Pai, antes dessa oração, eu estava assim. Eu estava doente. Só que depois dessa palavra, Pai, depois dessa oração, Pai, Jesus, eu sinto a sua glória, Pai, eu sinto o Senhor me curando de dentro para fora. Fala assim a realidade com Deus, o que você está passando. Mas logo em seguida já declaram. Por enquanto você está falando, você já falou, antes era assim. Mas depois desse encontro que eu estou tendo com você hoje, mudou totalmente. Então tem gente que fala com Deus todo dia, não é problema. Mas não abre a boca para declarar vida. Ei, você foi chamado para declarar a vida, não morte. A morte já é o que você está vivendo. Comece a declarar o que você já quer viver, o que você quer viver. Ok? A plenitude de Deus está em pequenas coisas que fazem coisas grandes acontecerem. Está esperando você crescer. Está esperando você ser um homem independente. Davi era um homem independente de Deus. Davi errou. Ele tentou tomar posse de uma mulher que não era sua. Sim, ele errou. Só que ele conhece Deus, cara. Ele arrependeu. Ele era um homem que... Ele era rei, mas quando, se eu não me engano, como é que fala? Arca da Aliança, ele conseguiu conquistá-la novamente, que ficou na casa de Obed-edom. Aí depois houve um processo todo para ele trazer a Arca da Aliança novamente para a cidade. Ele se despiu, cara, do título dele. Sabe o que ele fez? Ele rasgou as vestes dele reais e cantou e dançou, se jubilou na presença do Pai, porque ele entendeu, não é o título, não é o que eu sou para os homens, é o que eu sou para Deus. Eu sou um servo dele, eu sou amado por ele. Eu não importo o que os homens falem mal de mim, porque eu rasguei as minhas vestes reais, estou jubilando, estou dançando na presença dele. Eu não importo com o que os homens vão falar de mim. Eu importo em conhecer mais a Deus. Eu importo em entregar o meu louvor e adoração a Deus. Louvor, o que eu estou querendo dizer, estou falando só louvor de cantar, mas eu estou falando louvor com o seu corpo. Você falar, Pai, que cada célula do meu corpo e cada átomo declare que somente o Senhor é santo, que somente o Senhor é Deus, e diga em todo louvor que você faça assim, ó. Você pula, que você canta. Quando você vê pessoas assim na sua frente, elas estão honrando a presença também com o seu corpo, não só com a sua boca. Então Davi entendeu uma coisa que você não entende. Para você ver a plenitude de Deus, você tem que confiar nele cegamente. Porque Deus fala, não faça do homem a força do seu próprio braço. Deus não está falando para você não confiar em homens. Sim, você pode confiar em homens, só que veja quem você confia. Deus está falando o quê? Não confie em homens cegamente. Não confie em homens mais do que você confia em mim. Não confie em homens a ponto de depender deles, dependa somente de mim. Isso que ele está querendo dizer. A plenitude de Deus faz você confiar em Deus. Faz você declarar coisas impossíveis quando a realidade parece impossível que ela mude. Só que você está declarando. Só que você está declarando, você está crendo. A plenitude de Deus
faz você parar de se mover por sentimentos e emoções e começar a se mover pela palavra, que ela não muda. A palavra sobre a sua vida, ela não muda, só que ela muitas vezes não é acessada, não porque Deus não quer que você viva, mas porque você está demorando demais para acessar, porque você está demorando demais para se posicionar. Jesus fala na palavra: se vocês permanecerem em mim, as suas palavras, se vocês permanecerem em mim e a minha palavra permanecerem em vós, em vocês, me pedirão o que quiserem, vos será concedido. O que ele está dizendo? Se vocês permanecerem em mim, quando você permanece em Deus, o que você pedir a Ele já é o que Ele quer te dar. Pensa comigo, se você permanecer em Deus, se você permanecer em Deus, o que Deus vai fazer? Vai mudar você, vai mudar seu coração, vai trabalhar na sua mente, suas emoções, seus sentimentos, seus sonhos. Aí quando você pedir, você permanecer nele pedindo, já é o que Ele quer te dar. Já é o que Ele quer te dar. Homens que querem viver a plenitude de Deus, entendem, eu tenho que amadurecer. Eu não estou falando de idade, eu não estou falando em idade humana, eu estou falando em amadurecimento espiritual. Eu conheço um homem de 60 anos, meninos de 60 anos, eu conheço homens de 20 anos, de 15 anos, 17 anos. Para o reino de Deus não tem a ver com idade, tem a ver com entrega, tem a ver com disposição. Se você quiser fazer história com Deus, Deus fará história através de você. Pedro, ele teve disposição, os apóstolos tiveram disposição, até para fazer bobagem. Judas teve disposição. Ele teve disposição para fazer aquela bobagem. Não teve? E você também muitas vezes tem disposição pelo pecado, assim como eu. Eu não estou pregando só para você, estou pregando para mim. Mas em cada mensagem, cada oração, eu e você vai sair mais santo. Amém? Vai ser mais parecido com Jesus. Que esse é o nosso desejo, esse é o nosso foco. Jesus é o alvo. Amém? Então, cara, e Pedro negou Jesus. Você também nega Jesus, eu também. Outra coisa. Pedro entendeu, cara. Pedro entendeu. Eu neguei esse homem. Eu neguei quem o meu povo ora, o quem o meu povo espera há tantos anos. Pedro entendeu isso. Então, Pedro entendeu que depois de negá-lo, ele não poderia fazer aquele mesmo erro novamente. Então reflita sobre isso. Faça o erro às vezes você erra mais, mas por favor, se arrependa enquanto há tempo. Estou dizendo para mim mesmo, para você também, se arrependa enquanto há tempo. Quando as trombetas zoarem, quando as trombetas fazerem barulhos, quando você ouvir uma trombeta dos céus, o Senhor vai descer. A sua igreja vai com ele. Mas quem não se arrependeu verdadeiramente, quem não mudou enquanto há tempo, o anticristo, vai fazer a gente passar por algo que a gente não viu para o céu. Você também. Vai fazer os que ficaram passar por uma turbulação, vai fazer eles passar por uma turbulação violenta. Se vocês quiserem saber mais disso, leiam Apocalipse. Ok? Se vocês quiserem saber mais disso, eu vou aprofundar nisso, porque eu não tenho tanto conhecimento ainda sobre essa questão. Amém? Então eu não vou falar coisas que eu não sei. Certamente? Certamente. Então, fica com Deus, mas a oração encerrando aqui, em nome do Senhor Jesus. Senhor Jesus Cristo, essa palavra foi do Senhor, Pai. Eu vejo a Tua glória neste lugar, Jesus. Eu vejo pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo agora, Pai. Eu vejo o Senhor pairando nos corações, ó Pai. E o Senhor tirando coisas do velho homem e colocando coisas em nossos corações, coisas que o Senhor sempre quis que estivesse em nossos corações, ó Pai. Ó Pai, nós vamos sair dessa oração menos nós e mais você. Menos nós e mais você, Jesus. Você é tudo que queremos ser, Papai. Eu te amo de todo o meu coração. Se você crê, digita amém nos comentários e fala de qual cidade você é. E fala o que o Senhor Jesus falou com você nessa mensagem. E lembre-se, curte, compartilhe, comenta. Se inscreve no canal aqui. Toda segunda, quarta e sexta, vídeo 9h30 da noite no canal. Ativa o sininho, se inscreve, por favor. Deus te ama muito. Um abração. Fala galera, tudo bem? Passando aqui no finalzinho do vídeo para indicar 2 vídeos extraordinários que mudaram a minha vida e com certeza vão mudar a de você também. Não se esquece de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo, tá? Se inscreve no canal aí, tamo junto, um abraço.